Irmãos, nós vamos ler onde o Senhor nos trouxe no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Fala para o Senhor. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito Deus. Bendito Senhor. Glória a Senhor. Filho de Deus. Glória a Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que tem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, como sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Irmãos, esta passagem escrita pelo profeta Isaías, ele claramente está falando do Messias, falava sobre Jesus, numa parte daquilo que acabamos de ler, a parte que aquele homem, o eunuco, quando o etíope voltava de Jerusalém, tendo encontrado Filipe pelo caminho, disse ali ao apóstolo, não é? Que não entendia, pois não havia quem o ensinasse. Na mesma hora, Filipe começou a falar de Jesus, e este relato, então, do livro de Isaías, é colocado ali no Novo Testamento, pois claramente o profeta dizia da obra maravilhosa de salvação e de como ele conseguiria fazer abrir essa porta de salvação, de misericórdia, indo na mão contrária a tudo aquilo que acreditava o ser humano, pois
vencer com a morte, vencer no sofrimento, parecia improvável, parecia algo incompreensível à mente humana. Mas, como está escrito aqui, subindo como renovo, raiz numa terra seca, dizendo aqui de uma condição que seria improvável, mas dentro das impossibilidades, dentro de algo que para o homem não oferece condições, não vê saída, não vê como se achegar ou ser transformado, ele ocupou esse espaço onde para o homem não haveria possibilidade, vindo então, sofrendo no seu sofrimento, nas suas angústias, dores, porque em algum momento ele sofreu dores, ele teve ali o sofrimento no corpo, pois verdadeiramente ele tinha a natureza humana e a divina. Mas em algum momento, diante do sofrimento, ele chegou a clamar ao Pai para que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Não era possível. Sofreu então para que pudesse levar com ele as nossas enfermidades. E o que são as enfermidades? Tudo aquilo que afastava, impossibilitava a aliança do homem para com Deus. Ele tomou sobre ele toda esta condição que nos afastava, que nos colocava enfermos diante de Deus, tomou sobre ele, tomou as nossas culpas, levou consigo na sua morte, desceu lá, venceu a morte, com ela o pecado, e nos fez então também herdeiros, participantes, crentes, de que um dia nós poderemos viver a eternidade no reino da glória de Deus. Estávamos, pois, sujeitos ao poder da morte, sem direção, sem rumo, andando, errantes, caminhantes. E aqui o apóstolo, o profeta ia dizendo sobre a forma como andávamos, sobre a forma como caminhávamos, e era assim, não é? Dizendo sobre as ovelhas andando desgarradas, cada um se desviando pelo seu caminho, ou seja, cada um andando de qualquer forma, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, deu novamente um rumo, uma direção para a nossa vida, nos fez olhar aos céus, nos fez então lembrar que é possível aqui nesta terra ir vivendo entre aflições e choro, mas ir vencendo pelo poder de Deus e pela obra de salvação, que não foi mérito de nenhum de nós então termos a possibilidade de viver a eternidade. Mas ele então, reputado por aflito, ferido, foi ali junto com os transgressores, levado à cruz, foi injustiçado. Tudo isso ele sofreu, e como está escrito, de forma muda, sem reclamar, sem se insurgir, como uma ovelha muda levada ali, um cordeiro ao matadouro, a ovelha muda perante os tosqueadores, ou seja, a ovelhinha sabe que lhe vão tirar alguma coisa, que vão lhe fazer algum mal, e não abre a sua boca. Ele também não abriu a sua boca, não maldisse, não criticou nada, passou por aquilo para que então pudesse nos dar esta oportunidade tão maravilhosa. Foi tirado em um momento, como está escrito, cortado da terra dos viventes, atingido pela transgressão do povo, colocado na sepultura juntamente com alguém ali, e pode ser que a vida não foi tão boa assim,
mas ele nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Mas o Senhor então achou graça de colocar desta forma sobre ele esta responsabilidade. É verdade que olhando levou aflição, levou sofrimento, dor, angústia, foi ali blasfemado, riram dele. Como pode alguém dizer-se como rei, como filho de Deus, está aí agora na cruz? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Como pode alguém dizer de vencer? Está crucificado. É o inverso das coisas, é o inverso da lógica humana. Ele ocupou este ponto onde havia um espaço, mas provando ao homem que mesmo nas impossibilidades e mesmo que na contramão da lógica humana, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário por amor da tua e da minha alma. E hoje nós podemos dar glória e honra ao nome do Senhor e podemos ser contados entre os filhos de Deus, herdeiros de uma promessa maravilhosa, livres do pecado, da transgressão e podendo então ir vivendo a nossa vida em novidade de vida, pelo poder daquilo, da obra que Ele fez por nós também. Mas dizendo aqui então sobre como Ele se apresentaria, como Ele se faria apresentar entre o povo, como Ele se mostraria. Quantos irmãos que viram e o conheciam, em algum momento diziam: mas esse não é o filho de José, não é o filho de Maria, como pode dizer dessas coisas, falar do reino de Deus, falar que está aqui dizendo sobre o Pai? Achavam aquilo tudo algo incompreensível até, mas depois vendo os milagres, vendo as obras que faziam, reconheciam que ele tinha isto, mas contendiam com ele, porque era duro para aquele povo assumir perante ali a sociedade que aquele homem de dores, experimentado nos trabalhos, que não tinha nenhuma formosura, era o Filho de Deus, era aquele enviado entre os humanos para salvar a humanidade. Muitos desejavam alguém com uma boa aparência, assim quando da escolha de Saul como rei, o povo pedia um rei, e dentre aqueles, ou seja, que o povo pedia, foi escolhido alguém que tinha mais formosura e tinha uma boa aparência, e o resultado os irmãos conhecem, não é? Mas, segundo o coração de Deus, em algum momento, lá atrás, a escolha recaiu sobre Davi. Também não tinha formosura, não tinha aparência, estava lidando com as ovelhas, mas a escolha de Deus recaiu sobre ele, para que pudesse estar à frente do povo, livrar o povo dos inimigos, das investidas do povo adversário, e da mesma forma Jesus, escolhido daquela mesma linhagem, da casa de Davi, sem qualquer formosura, sem qualquer condição, sem ter um sobrenome famoso, sem se vestir de forma como os grandes, os nobres, mas passando pelos humildes, curando os enfermos, libertando aqueles que estavam contritos e aflitos de alma, restaurando a saúde dos enfermos, levando a luz da palavra àqueles que não tinham esperança, levando embora as enfermidades do corpo e da alma. O principado estava sobre ele recaía o poder de Deus.
Deus recaía sobre ele, a salvação que chegaria então até nós, irmãos, a quem em algum momento não havia qualquer possibilidade, não teríamos como se não fosse pela obra que ele fez, a que ele se sujeitou passar. Mas veja, irmão, irmã, que veio aqui nesta noite, nesta casa de oração, a fé no teu coração, você crê em Jesus, em Deus Pai. Veja que ainda que em algum momento você vai vendo e parece que a injustiça prevalece, parece que a mentira assume um status, assume como se fosse a verdade, mas não te preocupas, ainda que tudo pareça estar contra, indo no sentido contrário, não tem jeito, não tem saída, está contrariando tudo, contigo está aquele que fez os céus e a terra, enviou Jesus a salvar a tua alma, que colocou a fé no teu coração, que te deu condições de ir vencendo a cada dia. Ele levou sobre ele o peso do pecado que recaía sobre nós. Não há mais peso de pecado, não há mais peso de transgressões, de iniquidade. Tudo isto ele levou sobre ele, levou o castigo, levou tudo aquilo que podia nos sufocar e nos fazer estar oprimido debaixo do jugo do pecado. Somos livres a dar glória e honra ao nome do Senhor, a crer na salvação e na vida eterna. Vamos vivendo a nossa vida de forma tranquila, sossegada, sem se preocupar com o aumento da iniquidade, do mal, da maldade. Ainda hoje, um domingo, primeiro dia da semana, quantos que nesse dia estão planejando o mal que vão fazer amanhã, mas Deus te livrará de alguma coisa que o teu olho não enxerga, a tua mão até agora não conseguiu compreender, não passou na tua mente, mas Ele continua trabalhando pelos seus, Ele continua fazendo cessar as injustiças, Ele continua trabalhando para retirar alguém das mãos, das garras daquele que promove o mal. E como naquela ocasião então parecia que estava tudo terminado, acabou tudo, não tem mais nada, a duração da vida dele entre os humanos foi muito curta. Para o ser humano é notável que um homem viva muitos anos e na multidão dos seus dias ele consiga fazer alguma coisa para deixar para as futuras gerações, mas ele provou que não precisava de muito, quando disse um dia que em 3 dias ele derrubava e reconstruía o templo. Ele estava dizendo que a morte não poderia reter, ele desceria à sepultura, mas em 3 dias ele ressuscitaria triunfante e glorioso. O tempo é dele, ele não precisa de longevidade, do tempo, de muitos dias. O que ele quer fazer, ele faz da forma como ele entende. Nesta noite a palavra te anuncia, o tempo está nas mãos de Deus, não importa o tamanho, o tempo em que você sofre, chora, mas se Ele quiser, em pouquinho tempo Ele te livra disto, Ele te tira desta situação, Ele te livra disto que te colocaram, Ele te livra das muitas iniquidades que te cercam, que me cercam. Ele que um dia foi oprimido, mas venceu a opressão, venceu a morte, Ele está para ajudar a igreja a chegar até o fim, sendo muitas das vezes
sendo afrontada, sendo espiritualmente falando, quantas vezes esbofeteada, chicoteada, pagando um preço que não merece, não é? Mas dá glória ao nome do Senhor, porque fostes escolhido e escolhida para sofrer pelo nome de Jesus. É uma dádiva gloriosa, dá glória ao nome do Senhor. Seja feliz sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo Evangelho da graça, e das tuas opressões aqui nesta vida, das tuas aflições, Ele te livrará de todas elas. Ele te livrará de todas as tuas aflições, de todas as tuas opressões, irmãos. Aqui então, o assunto que o profeta trazia, falando da obra maravilhosa, o que para os judeus era uma afronta, como poderia, eles que se preocupavam com as apresentações, não é? Entre eles lá, os que se preocupavam em se apresentar nas praças, com vestidos bonitos, com trajes de pompa, de circunstância. Então, vindo alguém que se vestia de forma simples, como uma túnica, andando entre os humildes, os simples, estendendo a mão para aqueles menos favorecidos, como pode esse ser o nosso rei? Isso não pode, isso não é possível de aceitar. Mas ele ia estabelecendo o seu reino entre os humanos, ou seja, ele ia vencendo tudo aquilo que eram as aparências, as conveniências, ele ia subjugando o pecado, ele ia provando que a aparência não era tudo, que as posições não significavam nada, ele ia contradizendo uma a uma os regramentos que os homens colocavam para satisfazer as suas conveniências. E até hoje, irmão, irmã que está aqui, ele não tolera injustiça, ele não tolera vanglória, ele não tolera conveniência humana. Quantos nesses dias falando no nome de Jesus, mas de Jesus não tem nada? Quantos anunciando um Jesus com glamour, um Jesus com pompa, com circunstância, anunciando um Jesus para quem aqueles que falam não precisa de fazer nada, mas nós vamos vivendo os nossos dias debaixo da graça de Jesus Cristo, abrindo mão de alguma coisa que satisfaz a carne, para ganhar outra muito melhor que satisfaz a alma, deixando muitas das vezes de viver algum conforto da carne, para um dia viver a eternidade no reino da glória de Deus. Parece controverso, vai chocando a mente de muitos, mas é exatamente isto que veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fazer. Veio causar esse impacto com as conveniências humanas, veio repreender o poder da morte, veio repreender e subjugar o poder do pecado, veio pegar sobre ele as nossas transgressões. Livres nós estamos das nossas antigas transgressões, fomos limpos pelo poder de Deus e da sua palavra, lavados no sangue de Jesus Cristo, feitos uma nova criatura em novidade de vida, para viver a eternidade no reino da glória de Deus. Não faltarão aflições nessa terra, não faltarão combates, não faltarão lutas na vida da irmã e do irmão, não faltarão contrariedades no nosso caminho, mas em todos os momentos Deus nos livrará dessa
esta força que se apresenta ao mundo e vai enganando a muitos, trazendo facilidade onde ele não anunciou facilidade. Foi dito que vós tristes estareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará, mas nós sabemos em quem nós cremos e o que é que foi colocado dentro do meu e do teu coração. A nossa fé não está em carro, não está em casa, a nossa fé não está em emprego, a nossa fé não está em posição, a nossa fé não está em ser este ou aquele, em falar este ou aquele nome. A nossa fé está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que te fará, irmão e irmã, um dia entrar no reino da sua glória. A tua fé verdadeira, irmão e irmã, não te importes e nem te incomodes com o que vai acontecendo ao mundo e à sua volta. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em toda má obra, em toda sorte de concupiscência terrena, humana e carnal, e nós vamos nos aproximando a cada dia de Deus, sendo revestidos do poder daquele que venceu a morte por nós também. Por isso, irmã que está aqui congregada, jovem, irmão, jovenzinho que está aqui nesta noite, deseja ser mais santo, deseja ser mais puro, deseja ser mais crente, desejas ter mais fé. O poder de Deus hoje manifesto pela sua palavra vai sobre a cabeça da igreja agora, em nome de Jesus Cristo. Ninguém para, ninguém interrompe o progresso e a glória dessa igreja que foi chamada para ser aquela escolhida, a eleita esposa do Cordeiro. Ele já fez tudo, ele já venceu por nós, só nos resta seguir as suas pisadas, só nos resta caminhar olhando para o alto, ainda que chorando, mas o coração sabe que a carne pode chorar, mas a alma se alegra na presença de Deus. Aqui na terra alguém se levanta e comete injustiça, mas um dia descerá sobre estes que assim fazem a justiça divina, que não vê segundo os olhos humanos, mas vê segundo o coração e o pensamento humano. Muitos olham para a tua vida e para a tua situação e não enxergam, mãos que se levantaram a trabalhar contra a tua vida, corações que imbuídos de maldade se dispuseram a fazer coisas que não são lícitas falar contra a tua vida e para tirar a tua felicidade. A tua e a minha felicidade está nas mãos de Deus. A tua e a minha felicidade, ela custou o preço de sangue. Não tem homem que tem poder de tirar a tua felicidade. Vai para a tua casa carregando a força da palavra. Tem alguma força diferente que ela se manifestou até hoje para propagar maldade e injustiça e fazer com que prevaleça o poder daqueles que vão andando conforme anda o mundo. Mas tem uma força poderosa junto com este povo e com esta igreja que vai movimentando. Ninguém para a igreja, ninguém para na frente do irmão e da irmã que está revestido do poder de Deus. O amor de Deus está no teu coração, as virtudes de Cristo estão depositadas aí dentro. Quanta fraqueza há na tua carne, mas seja agora revestido da fortaleza divina, seja revestido do poder dos céus, para entrar amanhã na tua segunda-feira, vencendo as tuas provações, passando por cima de todas as pedras lançadas por aqueles que desejam o teu mal e lançaram no teu caminho, mas a força da palavra te faz transpor acima desses obstáculos, te leva a passar por cima de toda a sorte de mal que foi programado, feito contra a tua vida, contra aqueles a quem foi determinado abençoar da parte de Deus. Não vale encantamento, não vale maldição. Glória ao nome do Senhor, glória a Jesus nas alturas,
contra aqueles que escolheram viver uma vida debaixo da graça do Filho de Deus. Pode se levantar o que for, pode vir a força que for, não terá nenhuma sorte contra a tua vida e a tua casa. Tua família não se desfará, tua família não será destruída, teus filhos não ficarão à mercê nas ruas da cidade. Glória ao Filho de Deus. Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Irmãos, eu não consigo parar a pregação da palavra. A palavra é poderosa, é de resgate. O Filho de Deus um dia desceu à morte para que nós tivéssemos vida. Ele vai agora em algum lugar onde está decretado alguma coisa muito má para os teus, mas ele venceu a morte e não custa nada para ele vencer o poder do mal. Ele vai resgatar alguém das garras daquele que promove o mal, limpá-lo, fazê-lo assentar entre os príncipes, revesti-lo daquilo que é dos céus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, forças que nós enfrentamos todo dia, forças a abater o irmão, a igreja, a trazer tristeza na vida de muitos, a trazer aflições, a marcar famílias com momentos difíceis. Mas a força de Deus hoje, ela entra dentro do teu coração, ela vai para a tua vida, ela vai removendo essas forças opostas e opositoras. Glória ao nome do Senhor. Lá fora uma força para envergonhar, aqui uma força para exaltar o homem e a mulher de Deus. Glória a Jesus. Lá fora, uma força para fazer o homem perder a condição moral e descer à condição mais baixa possível. Aqui dentro, uma força para restaurar o homem desta condição, a pegar aquele que perdeu muita coisa, que já não tem mais esperança, a resgatá-lo do poder das trevas e a trazê-lo para uma obra de salvação e de redenção. Este é o Deus que nós servimos, esta é a graça que nos veio através de Jesus Cristo. É controversa o homem, é controversa a humanidade. Vivemos nos dias, irmãos, em que dizem: não dá tempo a perder, não é possível perder um minuto, se for preciso passa por cima de alguém, mas você tem que conquistar o sucesso, a posição. O teu sucesso está em nome do Senhor Jesus. O teu sucesso, irmão, está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Para ter sucesso pela palavra, não precisa afligir e nem pisar em ninguém. Para ter sucesso, basta ter sobre a cabeça a bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado aqui hoje na casa de oração da Vila Ré. Seja revestido aqui dentro hoje. Seja dispensado sobre a tua cabeça virtude que ainda não tem, dom que ainda não recaiu sobre a tua vida. Vai para o teu lugar, vai para a tua vida, sabendo que uma escolha maravilhosa recaiu sobre a tua e a minha cabeça. Ah, que coisa maravilhosa que é andar com Ele, é deixar Ele à frente. Ainda que em algum momento nós vamos nos deparar com situações, parece que a inverdade prevaleceu, parece que a mentira se assentou na cadeira da verdade. A palavra hoje está determinando a remoção da mentira da tua vida, da minha vida, da vida da igreja. Ela remove hoje a injustiça do teu caminho. Ela faz a verdade ocupar o seu lugar, a equidade ocupar a tua vida, a retidão tomar conta da situação da tua vida.
Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que se arrependa. Ele não muda, Ele não tem variação, Ele não tem nenhuma sombra de variação. Tenha certeza, irmão e irmã, aqueles que amarem o Senhor, fizerem a sua vontade, carregarem no coração a fé em Jesus Cristo, um dia verão a Deus e a Jesus na sua glória. Mas aqui na caminhada, tantas e quantas vezes se levantarem forças para te combater, tantas e quantas vezes Deus dará vitória na tua e na minha mão, tantas vezes que se levantar alguma coisa para trazer tristeza à tua casa, a palavra se levantará a teu favor, a palavra se levantará na tua vida, no teu trabalho, removendo as injustiças da vida de muitos aqui nesta noite, fazendo com que haja equilíbrio na nossa vida, paz na tua casa, paz no meio das famílias. Vai iniciando o ano de 2024 com paz sobre a igreja e paz sobre as famílias, em nome de Jesus Cristo. Carrega dentro do teu coração a graça de Jesus Cristo, vai vivendo a tua vida. Deus cuidará de todas as tuas necessidades, Deus cuidará dos detalhes da tua vida. O que hoje é encoberto aos teus olhos, Deus começa a desvendar agora pelo poder da palavra. Justiça, verdade, retidão, obra nova, milagre novo, glória sobre a igreja, aleluia, glória ao nome do Senhor. Ah, se vinhas andando, meio tropicando, o Senhor hoje te coloca em caminho plano, o Senhor hoje restaura a tua força, põe alegria no teu coração, vai viver a tua vida debaixo da graça do Filho de Deus, e se prepara para ter muita alegria ao longo da tua trajetória ainda. Deus seja louvado. Amém.